Eu queria dar boa tarde a todos para mais uma palestra do nosso primeiro ciclo de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Hoje nós temos o grande prazer de termos aqui conosco a nossa colega, professora Ariadne Domingues Almeida, da Universidade Federal da Bahia, que vai nos falar sobre um tema muito pertinente, muito atual, e ao mesmo tempo vai trazer insights do passado para nós, né? Eu queria agradecer a presença da professora, é um grande prazer tê-la aqui hoje conosco, e ela vai nos falar sobre pandemias em contraste, metáforas da gripe espanhola e da Covid-19 em perspectiva cognitiva sócio-histórica. Antes da professora dar início à sua palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre a Ariadne, a sua trajetória acadêmica. Ela é doutora em letras pela Universidade Federal da Bahia, é pós-doutora em linguística pela Universidade do Estado da Bahia, com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, atuando na graduação em letras e no seu programa de pós-graduação em língua e cultura. É coordenadora do grupo de estudos em semântica cognitiva, associada ao programa para a história da língua portuguesa. Atualmente, a professora Ariadne ocupa a função de vice-coordenadora do seu programa de pós-graduação e desenvolve o projeto de pesquisa interinstitucional entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual da Bahia, UFBA e UNEB, e Universidade Nacional de Córdoba, sobre a conceptualização metafórica da pandemia de Covid-19. Orienta estudos de iniciação científica, mestrado e doutorado, é organizadora de coletâneas e autora de capítulos de livros e de artigos publicados em periódicos. Acredito que isso, falei tudo sobre a Ariadne. Deu uma, digamos, obstruição da tela aqui do meu smart e eu fiquei em dúvida. Seja muito bem-vinda, Ariadne. Obrigada. Agora passamos a palavra a você. Com certeza teremos uma palestra muito, muito enriquecedora. Que assim seja. Então, obrigada, Ana. Obrigada, Mônica. Fiquei muito honrada com o convite e queria manifestar o meu agradecimento aqui a vocês. É um prazer muito grande estar compartilhando algumas reflexões que a gente tem desenvolvido no âmbito do GESCOG, certo? Para quem não me conhece, eu sou Ariadne Domingues, a professora já fez aí uma breve descrição da minha trajetória, e eu só queria acrescentar que alunos meus aí da UNEB, que eu também fui professora da UNEB, não coloquei aí porque falei do momento atual, mas fui professora da UNEB e da UFES, a UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e a UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, nesses 20 e tantos anos de magistério superior, já andei deambulando pelas casas das universidades públicas da Bahia, todas de muita qualidade, que desenvolvem pesquisas sérias, com excelente trabalho. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de ser recebida pela Ana e pela Mônica. Queria agradecer também as pessoas que se colocaram para vir aqui me ouvir hoje, nessa tarde, nessa tarde de quinta-feira, para a gente trocar essas ideias, tá? Então, o nome da minha palestra, como está aí projetado no slide, é Pandemias em Contraste, Metáforas da Gripe Espanhola e da Covid-19 em Perspectiva Cognitiva Sociohistórica. Como é que eu dividi essa fala de hoje, tá? Um sumário aí da minha fala. Essas considerações iniciais que eu já estou fazendo, vou fazer breves considerações sobre o aporte teórico, a semântica cognitiva sociohistórica, a metáfora conceitual e os fins. Depois vou apresentar um pouco do percurso metodológico que nós estamos adotando nesse estudo que eu estou apresentando hoje e em outros estudos do nosso grupo de pesquisa.
falar um pouco dos procedimentos adotados, apresentar o estudo do corpus, fazer uma breve discussão e partir para as considerações finais e apresentação das referências, certo? Bem, então eu faço parte do GESCOG, como já foi dito. Esse foi um grupo criado no segundo semestre de 2009 e começou os seus encontros efetivamente no primeiro semestre de 2010. Ele tem uma coordenação, ele é multicamp, na verdade, ele está em vários lugares, nem multicamp é a palavra, ele está em várias universidades, instituto. Então, eu sou sua coordenadora na UFBA, na UNEB, no campus 2, e na pós-graduação do campus 1, a professora Elisângela Santana dos Santos, a professora Juliana Soledade na UNB e também UFBA, a professora Neila Santana na UNEB, campus 14, e a professora Eliane Leite da Silva, na UIF Baiano. Nós temos hoje 34 estudantes que estão conosco, sendo 12 doutorados, 7 de mestrado e 15 de 6. Aí eu não vou ler o nome de todo mundo, porque demandaria bastante tempo, mas eu fiz questão de registrar o nome das pessoas que colaboram conosco no nosso grupo. Bem, e nós temos algumas perguntas do nosso programa de pesquisa, e essas perguntas, elas acabaram aflorando também as perguntas que eu vou fazer particularmente em relação ao estudo de hoje, né? Então, quais são as perguntas do grupo? O que é que a gente tem para uma vida de pesquisa, porque a gente não vai responder isso assim, do dia para a noite, da noite para o dia, né? Então, como ocorre a conceptualização, categorização humana no devido. Como as categorias se comportam no tempo atual e em tempos pretéritos? Variam, mudam? Como atuam as dimensões histórica, social, cultural na manutenção, variação e mudança do significado? Como as figuras do pensamento e da ação atuam também nessa manutenção, variação e mudança semântica? Como se comportam os padrões de organização semântico e como podem mudar? Como é possível a variação e a mudança da linguagem diante da manutenção de padrões de organização semântica? E como constituir corpus representativo para estudo do significado em semântica cognitiva sociohistórica? Bem, algumas dessas perguntas vão inspirar o meu estudo, que eu estou apresentando alguns resultados para vocês aqui hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar quais seriam. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a motivação desse estudo. O que motivou eu me debruçar sobre esses jornais do início do século XX, da primeira vintena do século XX, e também agora do tempo atual, né, do tempo presente. Eu lendo na internet várias notícias, blogs, manchetes de vários textos lá, eu comecei a observar que as pessoas começavam a comparar a Covid e a gripe espanhola. Então, olha aí as manchetes, alguns exemplos que eu trouxe para vocês. 8 semelhanças entre a Covid e a gripe espanhola. Como há 100 anos, Brasil registra mais de 35 mil mortes por Covid-19 e ultrapassa óbitos da gripe espanhola no país. Covid-19 tem potencial para ser tão séria contra a gripe espanhola. Mortes por Covid no Brasil superam as causadas pela gripe espanhola. Mais de 100 anos antes da Covid, Paraíba enfrentava pandemia da gripe espanhola. O legado da gripe espanhola para a luta contra a Covid-19. E quais as semelhanças entre Covid-19 e outras pandemias do passado. Então, como a gente está observando, as pessoas começaram a observar semelhanças entre essas duas pandemias. Então, se eu colocá-las em comparação, em contraste, o que eu vou encontrar, não é? Mas não foi só isso a motivação do estudo, também tive uma outra motivação, que foi a questão de toda a discussão que está acontecendo na internet acerca da metáfora da guerra para o entendimento da pandemia de Covid-19. Então, há uma verdadeira discussão em blogs, jornalistas, pessoas recorrendo a médicos e a psicólogos para falar sobre menos linguistas, não que não tenha linguistas, mas a discussão que eu acompanhei na internet está mais direcionada para psicólogos e médicos, então está na hora da gente também se posicionar mais em relação ao que está acontecendo, né, o que está acontecendo, e aí eu vi que havia uma série de discussões. Algumas manchetes me chamaram a atenção, estou trazendo aqui para vocês. Metáfora da guerra não faz bem à saúde pública ou à democracia.
Contra o coronavírus, lógica da guerra mais compromete do que salva vidas. A metáfora da guerra em tempos de pandemia. Guerra, guerrilha ou resiliência? 3 visões sobre a pandemia. Carta de Lisboa, abaixo a guerra contra o coronavírus. Então, eu fiquei pensando assim, ora, então só é a metáfora da guerra? Há outras metáforas? Quais seriam essas metáforas? Fariam elas melhor para a gente, no sentido de como agir diante da pandemia? Uma série de questões começaram a brotar em minha mente e eu comecei a refletir sobre isso. Então, elaborei algumas questões para o enfrentamento do corpus, né? Então, como ocorreu a conceptualização metafórica da pandemia de gripe espanhola nesse corpus? Como ocorreu a conceptualização metafórica da pandemia de Covid? Há manutenções, variações, mudanças no âmbito das conceptualizações dessas pandemias? Como se manifesta a linguagem das conceptualizações em destaque? Há manutenções, variações, mudanças? Então, vejam, essas perguntas, elas direcionam para a Covid, mas estão interrelacionadas a algumas daquelas perguntas que são do nosso grupo de pesquisa, né, do nosso programa de pesquisa. E aí, eu resolvi me aventurar, sem saber exatamente o que eu ia encontrar, mas acreditando, sinceramente, que a metáfora da guerra estaria lá, como de fato esteve. Mas não vou adiantar resultados, né? Senão perde um pouco a graça. Bem, então, qual o objetivo geral dessa minha fala de hoje, né? Desse estudo que eu desenvolvi, estou apresentando resultados aqui para vocês hoje. Estudar a conceptualização metafórica das pandemias de gripe espanhola e Covid-19 à luz da semântica em perspectiva cognitiva sociohistórica, a partir de um corpus constituído por expressões linguísticas coletadas em textos publicados no Jornal da Manhã, nos anos de 2018, não, viu, gente? 1918 e 2020, aí está digitado errado. E os específicos, né? Identificar os frames acionados para a conceptualização das pandemias, identificar e levantar as expressões metafóricas no corpus, identificar a partir do levantamento das expressões as metáforas conceptuais, apontar as manutenções, variações e mudança no âmbito das conceptualizações estudadas, discutir a relação entre as dimensões biocognitiva, sócio-histórica, político-ideológica nas conceptualizações metafóricas dessas pandemias, discutir como as metáforas identificadas e suas expressões no discurso contribuem para a construção da realidade acerca dessas pandemias. Então, isso aí que eu vou tentar desenvolver aqui na nossa tarde de hoje. Bem, o aparato teórico, semântica cognitiva sociohistórica. Vocês vão me permitir fazer uma pequena consideração em relação à terminologia, não é? Porque bastaria, talvez, falar simplesmente de semântica cognitiva, já que nós trabalhamos com uma concepção de uma cognição social, não é? De uma mente corporificada. Contudo, como vocês podem observar aí pelo slide, alguns pontos precisam ser considerados. Primeiro, uma grande variação terminológica. Se eu observar aí, Fernandes Jaén, em estudo de 2017, 2016, alterna o uso terminológico. Então, ora ele chama de semântica histórica cognitiva, semântica cognitiva diacrônica, semântica diacrônica. Paz Alonso, em 2014, na sua tese de doutorado, usa semântica diacrônica cognitiva, semântica histórica cognitiva, semântica diacrônica, semântica sociohistórico-diacrônica. Bem, por outro lado, além dessa variação terminológica, há algumas discussões em relação à presença dessas dimensões, a presença de fato dessas dimensões nos estudos em linguística cognitiva, não é? Por exemplo, a professora Iraide Barreto Antoniano, por exemplo, fala bastante sobre a necessidade de se estudar mais a dimensão cultural. Não é a que eu vou trazer aqui hoje, mas também é uma dimensão que precisa ser abordada.
O professor Augusto Soares da Silva também destaca a necessidade de fazer uma linguística cognitiva, abordando também as questões sociais. E aí eu chamo a atenção que nos anos 2000, da convergência de interesses da sociolinguística com a linguística cognitiva, surge a sociolinguística cognitiva. Então, da própria natureza interdisciplinar da linguística cognitiva, e conosco, a dimensão histórica. Aí não bastaria falar de histórica ou diacrônica, bem, aí tem uma questão importante, como observa a professora Rosa Virgínia Matos e Silva, a saudosa professora, é possível fazer linguística histórica sem fazer sócio-história, fazendo uma linguística diacrônica, associal, com temporalidade. Isso não iria casar bem com a linguística cognitiva, não é? Então, a gente precisa recorrer à criação do significado a partir da perspectiva da cognição, mas uma cognição situada, trazendo elementos do ambiente, não é? Então, a cognição situada ecologicamente. Então, a gente modifica o ambiente nos modifica. Bem, então, por conta disso, nós elegemos chamar a nossa semântica de semântica cognitiva sociohistórica. Vejam que eu estou usando aí hífen. Esse hífen está juntando, às vezes a gente coloca também mais um hífen e coloca cultural, mas como eu não ia abordar hoje, eu deixei de stand-by, certo? Para mostrar que essas dimensões, na construção do significado, fazem parte de um complexo. Um complexo no sentido que Edgar Morin fala, um tecido junto. Então, a gente não pode, pelo que eu entendo, com base nos estudos da complexidade, separar as partes e não fazer as inter-relações. Então, a gente tenta não fazer só análise, a gente tenta fazer análise, mas reconstruir o complexo, que é o significado e, enfim, a linguagem. Dito isso, nós entendemos que a semântica cognitiva sociohistórica é uma das ilhas teóricas do arquipélago da linguística cognitiva. Os primeiros estudos nascem na década de 1990, com Gerhardt, 1997, seu estudo sobre os protótipos, não é? Em perspectiva histórica. Também, como observa Lakoff, isso é uma citação, isso é uma tradução livre, aqui desse ponto, a semântica vai estudar como conceptualizamos a vida cotidiana, como pensamos, falamos, e eu inseri aí escrevemos, sobre a vida em todas as suas dimensões. Por que escrevi e escrevemos? Porque nós, em linguística, em perspectiva sociohistórica, nós basicamente estudamos textos escritos, não é? Só recentemente que a gente teve a oportunidade de ter gravações, acesso à televisão, então, quanto mais um tempo a gente recua, o acesso à documentação é escrita. Bem, então, compreende que o significado, como a linguística cognitiva, é conceptualização, e o significado se caracteriza por ser uma entidade dinâmica, flexível e perspectivista, não é? E também a gente entende que a conceptualização consiste em uma dada perspectivação do conceptualizador acerca de algo, que pode ser uma entidade, uma situação, alguma coisa do mundo, certo? Bem, além disso, a gente entende que essa semântica trata dos aspectos socio-históricos do significado, e aí, como chama Gerhardt e também Augusto Soares da Silva atenção, a gente volta aí aos estudos dos oitocentistas, né, aos estudos oitocentistas. Mas não é só um retorno, porque aí a linguística cognitiva, com a sua semântica, vai nos mostrar que a gente precisa considerar os fundamentos cognitivos da linguagem. E aí a gente faz essa associação para melhor compreender o fenômeno da construção do significado. Entende que as metáforas e as metonímias, eu coloquei as metonímias aí entre parênteses, porque eu não as vou abordar hoje, mas elas também são mecanismos de conceptualização e de mudança semântica. Como se fosse possível falar de metáforas e não falar de metonímias, né? Mas aí eu estou dizendo no sentido de discorrer teoricamente sobre. Também trata as significações metafóricas e metonímicas como relações semânticas que ocorrem entre frames. Essa é uma citação de Salomão Torrente Sampaio.
e entende que todo processo de significação linguística constitui enquadramento contextualizado de uma situação que se apresenta estruturada por uma constelação de elementos que a distinguem de outras situações. E adota algumas teorias, dentre elas a teoria do protótipo, a teoria da metáfora e da metonímia conceptuais, semântica de frames, teoria dos modelos cognitivos idealizados e por aí vai. Bem, algumas pessoas já falaram bastante aqui no nosso ciclo de palestra acerca da definição, da compreensão do fenômeno da metáfora, não é? Por exemplo, a professora Aline Vanin, que falou recentemente, inclusive sobre as pandemias, muito bem. Então, eu vou tentar fazer uma síntese sem ser muito repetitiva, tá? Então, a essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra. Isso foi dito em 1980 por Lakoff e Johnson. Já Lakoff, em 96, vai colocar que é um componente do sistema conceitual, isso também está em 80, sendo um mecanismo de conceptualização. Também ainda em 96, ele coloca que é uma correspondência entre dois conceitos que transcende domínios conceituais, possibilitando que formas de raciocínio e vocábulos próprios de um domínio sejam usados em outro. Isso é importante porque a gente vai ver, e a gente tem visto aqui em diversas falas, que nós podemos falar da pandemia, como eu falei lá no início, em termos de guerra. E aí a gente vai ver, eu não vou antecipar para não dar, aí perder a graça. Então, a metáfora constitui um esquema, ou um padrão conceitual sob a forma X é parcialmente Y. Então, eu estou assumindo aqui o que assume Barcelona, e também a professora Vera Menezes Paiva, que esteve aqui também conosco no ciclo, né? Que em cada metáfora tem um mapeamento metonímico, certo? Então, a metonímia faz parte do processo de metaforização. E também, as metáforas se realizam em um conjunto aberto de expressões diferentes, chamadas de expressões metafóricas. Isso aí é importante a gente assinalar e chamar a atenção, botar um negrito aí, para esse conjunto aberto de expressões diferentes. Por quê? Porque a gente vai ver que a gente tem esse padrão de organização, que é, por exemplo, metáfora é guerra, e a gente vai observar que as realizações linguísticas do século XX, por exemplo, podem ser diferentes das realizações linguísticas do século XXI. Contudo, o padrão de organização, por exemplo, doença é guerra, se mantém de lá para cá, ok? Além disso, só beber uma aguinha. A gente entende com Lakoff e Johnson e com Lakoff que é extremamente comum que as metáforas se fixem no nosso sistema, nos nossos sistemas conceituais e que ajudem a esculpir os nossos modelos de pensamento no nosso cotidiano, certo? Então, quase sempre as usamos sem esforço, de modo aparentemente inconsciente, embora desempenhem papel fundamental na formação das nossas visões de mundo. São mecanismos de conceptualização, como eu já disse, possibilitam que frames, ao serem acionados, atuem na construção das diferentes visões de mundo que, idealizadas, podem ser, inclusive, opostas entre si, não é? Então, também uma coisa importante para falar aqui é a questão da generalização do rótulo frame para nomear domínios estáveis do conhecimento. Essa generalização tem sido uma tendência atual nos estudos sociocognitivistas, como diz Albergaria e Miranda, e eu acrescentei aí em parênteses históricos, né? Então, sócio-históricos cognitivistas. Então, a gente já viu que, para que realize a metáfora, eu preciso também dos frames, né? Dos domínios conceituais. Então, o que eu tenho aí? Os frames são estruturas mentais que nos possibilitam compreender e criar o que chamamos de realidade. Essa discussão que eu estou trazendo aí é basicamente com Lakoff 2006, tá? Alguma referência a Lakoff também, 1996. O uso de frames ocorre em boa parte, assim como das metáforas, de forma inconsciente e automática.
Os frames também facilitam as nossas interações com o mundo, estruturando nossas ideias e conceitos, dando forma à nossa maneira de raciocinar, incidindo na nossa percepção, determinando nosso comportamento e maneira de agir. Definem temas, caracterizam problemas, determinam causas, repartem culpas, reduzem soluções, é o que diz Lakoff em 2006. Também, ao definirem temas, inibem preocupações relevantes, que estão fora desses frames, ocultam outros temas e causas importantes. Nós vamos ver isso claramente no nosso corpus, tanto em 1918, quanto agora em 2021. A ativação de um frame inibe outros possíveis frames. A ação que realizamos só faz sentido dentro dos enquadramentos que definem um tema. Isso também é uma coisa importante para o que a gente vai falar aí mais na frente, tá? A repetição fixa os frames. E os frames profundos não se transformam de um dia para a noite. Os fatos, por si só, não são livres. O cérebro só assimila um fato em si se um frame lhe der sentido. Os fatos, então, só têm sentido em um contexto. Pensamos e raciocinamos utilizando frames e metáforas. E os frames têm uma linguagem. Então, quando a gente aciona um frame, a gente aciona um conjunto de conceitos a ele interrelacionado, e a linguagem que está atrelada a essa gestalt, certo? Então, as possibilidades alternativas de enquadres em frames proporcionam novas formas de variação cotidianas do significado. Sua evocação requer sempre que se assuma um ponto de vista específico sobre algo ou alguém, como chamam a atenção Salomão, Torrente e Sampaio. Além disso, a manipulação e a orientação de sentidos interrelaciona-se à construção de frames, como diz Silva e o meu caríssimo Paulo Henrique Duque, que está aí. Bem, dito isso, eu fiz essa breve apresentação a respeito das questões teóricas e vou passar à questão do percurso metodológico. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido. Bem, para que façamos surgir mundos do passado, assim como seus desenvolvimentos nos diferentes tempos, inclusive no presente, a pesquisa cognitiva sociohistórica sobre o significado na linguagem compreende o estudo de um corpus. Mas para constituí-lo, enfrentamos obstáculos, ficamos diante de incertezas e também de ausências e de silenciamentos. Como disse Labov, 72, é a arte de fazer o melhor uso dos maus dados. Por que fazer o melhor uso dos maus dados? Porque, como eu disse mais cedo, quanto mais a gente recua no tempo, mais difícil termos uma documentação farta, remanescente, sobretudo de alguns gêneros, não é? Então, perdemos uma parte da documentação, não escolhemos como vamos constituir o nosso corpus. Então, por exemplo, para fazer esse estudo, eu tive que ir lá na hemeroteca, ver quais eram os jornais que eu podia acessar, ver se havia um jornal, eu tinha muita vontade que fosse um jornal que fosse publicado lá e ainda estivesse sendo publicado agora. Então, uma série de questões tiveram que ser consideradas. E também ouvir o inaudível, como disse Lass, né? Então, o que a gente tem aí? Ouvir o inaudível. Eu não posso, através da escrita, chegar à fala, que é uma das questões que caracteriza a linguística, o estudo da fala. Mas também a gente está mais interessado aqui nesse momento nas estruturas conceituais, no nosso sistema conceitual humano, ordinário, que é metafórico, como dizem Lakoff e Johnson em 1980, não é? Então, a gente vai verificar os padrões de organização semântica, e esses padrões, eles tendem a permanecer, como a gente vai ver aí na frente. Então, o condicionamento, como disse a professora Rosa Virgínia Matos e Silva, da seleção dos dados, está completamente condicionado àquilo que permanece no tempo. Claro que para a sincronia agora do século XXI, eu não tive esses problemas, não é? Mas lá para o passado, eu tive que pensar sobre essas questões. E também, como diz Kabatek, tem aí a questão da representatividade da amostra. O
que é uma amostra representativa? Alguns teóricos, alguns pesquisadores tendem a acreditar que uma amostra representativa é aquela com maior número de dados, de informações, para que possam ser feitas pesquisas quantitativas. Mas nós somos pesquisadores, em essência, filólogos, linguistas históricos, como é a nossa tradição na Universidade Federal da Bahia. Nos formamos assim, gostamos de ser assim e pensamos assim, mas estamos abertos à mudança, muito abertos à mudança, tanto que fomos ao encontro, e aí eu falo de mim, da linguística cognitiva, que foi uma alegria muito grande na minha vida, porque trouxe respostas para muitas questões, já que eu estudava a semântica em perspectiva histórica, mas sem um aparato teórico que me desse maiores subsídios para enfrentar problemas que outras perspectivas teóricas não me davam. Né? Então, quando a gente está diante, sim, por que eu disse isso? Que nós somos filólogos, nós gostamos do texto, de tentar olhar o texto em sua integridade, de pensar sobre o texto, de pensar nas pessoas que escreveram o texto, na sócio-história do texto, e essas são questões que acabam eu vou até dizer uma palavra que é bastante pesada, mas nos atormentando, né? Eu não quero simplesmente uma quantidade de dados, eu quero mais do que isso nos meus estudos. Então, Kabbatek diz que uma língua não é a soma de seus textos, e que a representatividade da amostra, muitas vezes, é uma ficção que criamos. Bem, para resolver um problema que surgiu quando eu estava orientando Neila Santana, que hoje é doutora, estudou as cartas de amor, as conceptualizações do amor romântico em cartas de amor, a gente perguntava assim, quantas cartas? Como é que eu vou parar de coletar essas cartas? Eu não acho cartas escritas por mulheres, porque as mulheres guardam as cartas dos homens, mas os homens descartam as cartas das mulheres. E a gente tinha uma série de problemas. E aí, eu tinha que dar uma resposta nela, nas orientações. Então, resolvi escrever para a Neila. E escrevi para a Neila pensando sobre a teoria dos fractais, de acordo com as minhas leituras sobre a complexidade. Nesse sentido, eu recorri à professora Vera Paiva, mais uma vez, a Morse, a Capra Morin, a Capra Luigi e outros autores, Vasconcelos, que é uma autora brasileira, para pensar como eu poderia construir o corpus a partir de uma perspectiva dos fractais. Então, pensando na questão mais qualitativa, tá? Então, o que a gente entende? A gente entende que o corpus é um fractal. E o que seria um fractal? O fractal faz parte da teoria, a geometria dos fractais, que é uma teoria criada para dar conta de objetos fragmentados e irregulares, com estrutura que se repete em escalas distintas. Então, veja, é uma linguagem matemática para falar das nuvens, como recorrentemente se diz, aqueles que estudam, dizem aqueles que estudam a teoria das fractais. Bem, tem duas propriedades importantes. A primeira é da autossimilaridade. Cada parte de um fractal, em escala menor, é igual a semelhante a todo fractal. Portanto, podemos recorrer a um padrão dentro de outro padrão, e assim por diante. A imagem que muito se recorre é a do couve-flor do brócolis, né? Vejam, aí eu tenho um brócolis em sua integridade, um pedacinho menor, outro pedacinho menor. Vejam como eles são semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Na natureza, não existe fractais idênticos, perfeitos. Essa é uma abstração da matemática dos fractais. Se eu der um zoom lá naquele pequeno pedaço de brócolis, com qualidade, nós não seremos capazes de dizer se estamos diante de um pedaço ou de todo o brócolis, certo? Então, isso quer dizer que os fractais são autossimilares e independentes em escala, ou seja, cada pequena seção de um fractal pode ser vista como uma réplica em tamanho menor de todo o fractal. Além disso, tem a propriedade de iteração. O que quer dizer isso? Que esse padrão de organização que está na organização do brócolis, essa forminha aí de árvore, ele tem a capacidade de se repetir infinitamente. Então, a linguagem é um fractal. O gênero é um fractal.
O gênero carta de amor é um fractal. Uma carta de amor vai ter o mesmo padrão de organização de todas as cartas de amor. E dentro do gênero carta de amor, o padrão semântico vai se repetir. Por exemplo, amor é viagem, ou a metonímia saudade por amor. É o que a gente vai ver aí na frente, tá? Então, essas noções me permitiram pensar o corpus do passado e também do presente em termos de fractais. Nossos estudos no GESCOG têm sido desenvolvidos com essa noção para a organização do corpus. E Neila aplicou essa teoria junto com a técnica da saturação em sua tese de doutorado e concluiu que padrões de organização do amor estão em cartas do século XIX e do século XX. E, fora as cartas, também aparecem outros textos do século XXI. Por que eu digo isso? Porque as cartas, por incrível que pareça, as cartas de amor estão desaparecendo, né? Então, já foram muito importantes socialmente, mas hoje a gente tem zap de amor, mensagem de amor, sei lá mais o que de amor. Bem, então o que a gente tem aí? Um corpus constituído por cartas de amor, cada carta contém um padrão de organização de outras cartas, variando as realizações linguísticas, uma vez que a parte está no todo e o todo está na parte. Então, se eu tenho amor é viagem, a gente vai verificar que, mesmo eu tendo 10 cartas, 100 cartas, 1000 cartas, vai chegar um momento que vai acontecer redundâncias, vai ficar se repetindo o padrão de organização, por exemplo, amor é uma viagem. O que vai modificar são aquelas expressões linguísticas metafóricas, né? Então, por exemplo, amor é viagem, chegar ao altar, este namoro não vai te levar a lugar nenhum, seguir apaixonados até o último suspiro, vocês ainda podem voltar atrás nesse affair. Então, vejam que a gente tem essa repetição aí do padrão de organização e não repetição das expressões metafóricas, porque ela pode se repetir infinitamente. Então, como a gente resolveu? Quando é o momento de cortar a coleta? Quando as redundâncias começam a aparecer. E aí a gente usa a técnica da saturação, que é uma ferramenta conceitual muito utilizada em pesquisas de natureza qualitativa. É um critério para determinar a interrupção da coleta de dados e definição do tamanho da amostra. Então, a saturação ocorre quando a coleta chega a um ponto que não são mais encontrados novos dados, novas informações. No nosso caso, não são encontrados mais novos frames, certo? Então, quando eles começam a repetir, a gente faz o corte. Fazendo o corte, a gente vai mais 1/3 daquilo que a gente, do ponto do corte, para a gente ter certeza que não vai haver mudanças aí, não vão aparecer coisas novas, certo? Bem, dito isso, eu apresentei como a gente entendeu o corpus e como eu constituí o corpus para esse estudo. Agora, eu vou situar brevemente e historicamente o jornal. Esse jornal que eu selecionei, que foi o Jornal da Manhã. O Correio da Manhã é um periódico brasileiro, publicado em sua primeira fase no Rio de Janeiro, de 15 de junho de 1901 a 8 de julho de 1974, tendo sido retomado em 2019. Então, trata-se, portanto, de um jornal de 119 anos, completados em 15 de 6 de 2020, ainda que tenha conhecido interrupção de suas atividades por 4 décadas. Para 1918, como eu já falei antes, foi acessado pela hemeroteca, e para os textos do século XX, através do site do jornal. Quais foram os procedimentos metodológicos que eu adotei? Selecionei esse jornal, utilizei o motor de busca da hemeroteca e do referido jornal, procurando nos textos de 1918 e 2021, por gripe espanhola e Covid-19, respectivamente. Identifiquei nos textos desses anos aqueles textos em que apareciam esses itens léxicos, né? Fiz a leitura integral dos textos, identifiquei os frames, fiz a delimitação da amostra, que para o século XX aconteceu no 20º texto, depois li mais 7 textos, porque um texto dá mais ou menos 6,60 e alguma coisa, então eu li mais 7 textos e verifiquei que as metáforas conceituais, que são os padrões de organização, se repetiam, não trazia mais novidade. O que era de novo eram as expressões linguísticas, certo? Então, eu fiz a identificação das expressões linguísticas, o levantamento das metáforas conceituais e fiz o estudo do material linguístico para apresentar aqui para vocês. Dito isso, tem mais uma questão
Me apareceu de surpresa, tá? Para mim, pessoa do século XXI, era muito claro que eu estava falando de pandemias. Não é, gente? Estamos diante de pandemias, a do século XX e a do século XXI. Mas quando eu fiz a coleta do corpus, eu observei que o item léxico pandemia não apareceu no meu corpus do século XX. Só apareceu no século XXI. E o item léxico epidemia só apareceu no século XXI uma vez, se referindo à pandemia do Covid. Eu fiz, o que está acontecendo? Então, eu consultei uma série de dicionários e selecionei alguns aqui para mostrar para vocês, porque isso tem uma implicação metodológica na proposição da metáfora aí, tá? A metáfora mais esquemática possível foi aquela que eu selecionei. Então, vejam, quando a gente tem aí o WAIS. O WAIS, eu não vou ler toda a definição, eu vou ler só as partes que estão em negrito, porque são as que eu considero importantes aqui para esse momento. Então, o WAIS define pandemia como forma de manifestação de doença, com similitude de sintomas e grande disseminação em curto espaço de tempo, por várias regiões do planeta. Então, veja, uma doença que vai sendo disseminada em um curto espaço de tempo em vários lugares do mundo, né? Aí eu observei assim, bem, se no texto de 1918 não aparece essa palavra, será que ela já existia no português? Aí eu fui na informação etimológica do WAIS. Aí vi que ele dá a datação de 1836. Bem, mas aí eu observei, eu fui lá ver o que significava essa sigla e vi que ele coletou essa informação etimológica desse dicionário francês-português, que foi publicado em Lisboa. Aí eu fui para o nosso AG Cunha, o Antônio Geraldo da Cunha, que diz que pandemia data de 1899, portanto, 19 anos antes dos textos que eu estudei. Ou então 82, se a gente considerar lá 86, se a gente considerar 1836, certo? Então, é pouco tempo para a difusão desse item léxico nos diferentes lugares. Mas aí eu fiz assim, não me contive, eu vou olhar aqui o dicionário de Pinto, que é do século XIX, fui lá na USP, na Brasiliana, e abri o dicionário de Pinto de 1832. Aí eu verifiquei que no dicionário de Pinto, do século XIX, já há distinção que a gente faz hoje. Vejam, doença, com as mesmas características que o WAIS fala, mas no mesmo sítio. Veja, o WAIS diz que é pandemia em todo o planeta, e Pinto, no século XIX, diz que epidemia ocorre no mesmo sítio. É a distinção que a gente faz hoje. Aí eu fiz, bem, e em séculos anteriores, como é que era isso? Aí eu fui lá no Moraes e fui no Blitou. O Moraes, de 1789, vai dizer que não tem pandemia, isso é importante dizer, mas tem epidemia. E vai dizer que é o andaço da doença. Vejam vocês que não há uma especificidade em relação ao local onde a doença anda, mas a sua propagação. E o Blitou, que é um dicionário latino-português, vai dizer que é uma doença epidêmica e não pandêmica, porque pandemia ainda não existia, pelo que a gente está entendendo dessas pequena pesquisa, claro que eu não posso chegar a nada, concluir nada assim, mas nesse momento, as reflexões que eu pude fazer, né? Então, são males epidêmicos, porque, como procedidas de causa geral, são comuns a todo gênero de pessoas, de qualquer sexo, idade, qualidade que sejam. Vejam, nos dicionários mais antigos, não aparece a especificação em epidemia em relação ao local, como é que eu posso dizer, a amplitude espacial da doença. Isso me leva a crer que esse conceito estava se firmando ainda no período, daqui no Brasil, pelo menos nesse jornal, as pessoas que escreviam nesse jornal, naquele tempo.
Mas eu não posso afirmar isso, tá? Apenas um estudo mais profundo, com mais dados, com uma reflexão mais profunda da etimologia, que é uma coisa muito difícil de se fazer, para se dizer essas coisas. Mas para mim, gente, era muito importante, porque aí, a pandemia né, X é parcialmente Y. Então, eu vou dizer que pandemia é parcialmente algo, eu vou dizer que é epidemia, eu vou dizer que é epidemia para o século XIX e pandemia para o século XXI, porque meu medo era ser anacrônica. Então, para evitar anacronia, o que foi que eu fiz? Vejam vocês, eu recorri à metáfora mais esquemática, que é a decisão mais acertada no meu entendimento, que é doença é. Entender doenças, as doenças são entendidas em termos de, aí a gente vai ver aí na frente, certo? Bem, dito isso, antes de passar propriamente ao estudo, a apresentação dos resultados, a gente, já que é um estudo sociohistórico, a gente precisa fazer uma breve contextualização dessas duas pandemias, tá? Eu coloquei lado a lado, certo? E a gente vai ver aí que a gripe espanhola é assim chamada porque se acreditava que a doença era originária da Espanha. A Covid é uma sigla e 19 diz respeito ao ano passado, 2019, quando os primeiros casos foram notificados pelo governo da China. Outra questão é que na pandemia da gripe espanhola, nós já tínhamos um cenário transtornado devido à Primeira Guerra Mundial, não é? E a pandemia se expandiu muito rapidamente, provavelmente pelo grande contingente de soldados que estavam indo e vindo. Por exemplo, o Brasil manda missões médicas, e são nessas missões médicas que a gripe espanhola acaba chegando no nosso país, em Recife, tá? Essa doença infectou 600 milhões e vitimou aproximadamente 20 milhões de pessoas. Esses dados são dados por Brito, 1997. Chegou em Recife através do navio Demerara. E de lá se expandiu por todas as regiões do país. Bem, já a nossa pandemia, né? A nossa, também não é nossa, a pandemia de Covid também se espalhou muito rápido, né? Entre os finais do ano passado e o adentrar deste nosso ano. No mundo, são 21.974.393 infectados, recuperados 13.934.532 recuperados, e temos 776.157 óbitos. Chegou ao Brasil, essa data pode ser ainda alterada, mas até agora é 25 de fevereiro de 2020, quando uma pessoa desembarcou, vindo da Europa em São Paulo, e daí também se expandiu por todo o país. Bem, a partir desse momento, os jornais começam a registrar a presença do vírus e da doença no nosso solo brasileiro. E aí, o Correio da Manhã fez isso no passado e faz isso agora. Só para elucidar, no dia 18, foi o último dia que eu consultei, até porque se eu consultar muito eu não durmo, no país havia 3.559.570 casos, recuperados 2.699.080 casos, já eram 108 mil óbitos e 536, e aí vale chamar a atenção que não são números, são pessoas que perderam suas vidas por essa doença, né, para essa doença. E em acompanhamento, 772.540 casos. Além disso, gente, tem algumas características iguais. O que eu vou falar aqui, o estudo de Brito, diz respeito ao Rio de Janeiro. As autoridades de saúde do Rio negavam a existência da gripe espanhola. O negacionismo também acontece com a Covid, né, agora nos nossos tempos. Naquele tempo, lá no Rio de Janeiro, ocorreram também demissões e também contratações de pessoas que minimizavam o problema. No nosso tempo, nós tivemos a demissão do ministro, tivemos a exoneração de outro ministro, hoje não temos um ministro, senão interino, na pasta. Bem, no Rio de Janeiro, embora isso seja controverso, a gripe espanhola durou cerca de 3 meses, tendo sido decretado seu fim no final de outubro de 1918. Infelizmente, a Covid já dura 6 meses e a gente não sabe quando acontecerá o seu declínio, que é uma incógnita, certo?
Bem, agora, feita essa breve explanação sobre o contexto sociohistórico das doenças, eu passo a apresentar o que eu encontrei, tá? O que a gente tem aí? Doença é fenômeno da natureza. Se vocês observarem, a mancha escrita está toda do lado, praticamente, da gripe espanhola. Não aparece na Covid-19, porque no corpus todo eu só encontrei um registro de expressão linguística atualizando essa metáfora, tá? Mas isso não quer dizer que ela não exista, porque eu tive cuidado de jogar no Google e encontrei vários resultados. Mas nesse corpus eu só encontrei isso aí. Então, eu não vou ler tudo isso, porque eu já estou vendo que já são 16h57 e ainda tem algumas coisas para apresentar, mas eu vou ler os pedacinhos onde aparecem os elementos que me fizeram acionar essa metáfora, tá? Então, o mais graduado dos vitimados pela influenza espanhola, um dos primeiros doentes que foi logo fulminado pelo terrível morbus. Talvez a gente não acesse fulminado rapidamente, mas fulminado é ferido por raio. Isso porque já está incrustado, né? Já está solidificado na nossa mente. A gente já não consegue muitas vezes ver, mas eu posso dizer assim, eu fui fulminada com os olhos, teve um infarto fulminante, então é como se fosse um raio, né? E aí o pegou e ele morreu em decorrência desse raio. Aí embaixo também diz que a doença tem uma alta letalidade e uma ação fulminante. Fulminante é que lança raios. Também encontrei onda epidêmica, que foi levada, não sei, a palavra está ilegível lá no documento, pelos ventos do Mediterrâneo. A onda também aparece agora. Vejam aí do lado que a gente fala do risco de novas ondas da doença. Também cá no século XX, a gente vai encontrar o raio. O raio mórbido agora é de alcance maior. Bem, aí vocês vão dizer, mas aí é o espaço, está se referindo ao espaço. Mas veja que aí por trás já tem um processo metafórico, porque o raio vem aí de descarga elétrica, de luz emitida por um mastro. E daí a demarcação de onde aconteceu isso. E também, mais abaixo, a gente diz influenza ou gripe que se tem irradiado por toda essa cidade. Irradiado no sentido de emitir calor, luz. Bem, essas foram as expressões linguísticas para a metáfora doença é fenômeno da natureza. Também a gente tem a metáfora doença é guerra, que tem sido bastante trabalhada. Nós vimos, como eu já citei antes, a apresentação da professora Aline Vani e também da professora Solange Vereza, lá na mesa da Abralim, que também a professora Ana Pelosi participou. Uma mesa agradável, também com a professora Maiti, e que nós tivemos a oportunidade de assistir apresentações muito interessantes a respeito do tema. Então, elas fazem, a professora Aline também, a professora Solange, fizeram os mapeamentos, e eu não vou fazê-los aqui, eu pensei em ir por outro caminho. Então, não fiz nem lá da pandemia como fenômeno da natureza, nem vou fazer como guerra. Quem quiser conhecer, assiste as palestras das referidas professoras, e também a mesa da Abralim, que foi com as professoras espanholas, entre elas a professora Iraide Barrete Antoniano. Bem, em relação à metáfora doença é guerra, eu também não vou ler tudo isso, tá? Mas eu vou focar aí nos itens lexicais, nos pequenos contextos em que me fizeram acionar essa metáfora. Então, veja, para combater o mal, caso ele chegue até nós, medidas contra a gripe, na Bahia, Salvador, resolveram combatê-la energicamente. Providências que têm sido tomadas para debelar. Debelar é um item léxico que eu, por exemplo, não conhecia. Fui ao dicionário consultar e verifiquei que entrar com violência, invadir subitamente em vários pontos da cidade. Também encontrei evitar a invasão da influenza. Também vi aí que pessoas foram vitimadas pela influenza. A questão de vitimado é um pouco para a gente pensar, porque vitimado, eu coloquei aí como atualizando essa metáfora, porque nós usamos no contexto de guerra, mas se você for pesquisar sobre vitimar, está relacionado a pessoas, seres vivos em sacrifícios religiosos, tá?
Então, é uma coisa para a gente pensar com mais calma. No século XXI, nós encontramos também que encontramos aí, ó, contra o novo coronavírus, lá é contra a gripe espanhola, combater o coronavírus, combater a gripe, que também encontramos lá no século XIX, defender o organismo contra o invasor, neutralizar o invasor. Aí, já o enfrentamento da pandemia eu não encontrei lá no século XX. E a vítima eu também encontrei aí, a primeira vítima da pandemia que atingiu o Brasil. Aí eu fiquei pensando, então debelar não tem, não é? Debelar é uma palavra que saiu, eu não conhecia, né? Olha aí a arrogância da pessoa. Aí eu fui para o Google e joguei lá, debelar, e coloquei Covid. Então apareceu aí, dia 14 de maio, o mundo em oração para debelar o coronavírus. Isso está disponível aí no site da Unicinos e pode ser acessado por esse endereço aí, tá? E tem mais outros registros de debelar em relação à Covid, só colocar no Google. Ainda encontrei, bem, vocês estão percebendo aí, pelo volume de informações, que a produtividade da metáfora da guerra é maior do que a metáfora da natureza, dos fenômenos da natureza. Vejam, aí também parece, jornais alemães dando sinal de alarma. Alarma, no sentido de grito, sinal para chamar as armas ao rebate, contra o imprevisto invasor. Também a incursão, a gente diz assim que vai fazer incursão pelos estudos, né? Mas assim, a incursão aí no sentido de irrupção de uma força militarizada em território estrangeiro, investida, ataque, invasão. Bem, no século XXI, isso é uma coisa importante para observar. Vejam, no século XX, nós estávamos vivendo, eles estavam vivendo, os viventes da época, um período de guerra. Mas, em termos de material linguístico, de repetição desse padrão de organização semântico, a doença é guerra, no sentido da epidemia, pandemia na época, eu tenho muito mais produção linguística hoje, no século XXI, do que no século XX. Vocês podem observar aí que eu estou apresentando mais exemplos cá do lado do século da Covid-19. Então, veja aí, a estratégia para impedir, a estratégia é aquela que é usada pelos generais para vencer a guerra, não é? Proteger contra o coronavírus, seu corpo já terá montado um sistema de defesa, recrutar pessoas, né? Então as pessoas vão ser os soldados para tomar a vacina, que será a arma, não é? Pensando nos mapeamentos. Na linha de frente do combate, também os profissionais de saúde são os soldados, como já foi colocado pelas professoras anteriormente, e a luta, que é uma palavra que não aparece, pelo menos nesse corpus que eu coletei do século XX, contra o coronavírus. Nós estamos ampliando esse estudo, eu e Neila Santana, estamos trabalhando com o Estadão, ela está levantando esse corpus, e aí a gente vai ver como é que foi em São Paulo, e também em outros lugares do país. Mas devagar, porque é muito trabalho, né? Bem, e aí, vejam, vocês viram ali na frente que vários momentos se fala do invasor, de combater o invasor. Então, ali é um mapeamento que fala que o coronavírus é o inimigo, não é? É o soldado inimigo. Então, a gente tem aí também que a doença é um ser vivo. Por que eu não botei doença ser humano? Porque tem algumas ações que são atribuídas ao Covid e à gripe espanhola, que não necessariamente são ações humanas. Então, eu preferi propor uma metáfora mais esquemática, mais conceitual aí, no sentido de estar bastante incrustada em nossa mente, e optei pela metáfora doença é ser vivo. Bem, então, a gente observa aí, olha, a gripe invadiu. Então, essa gripe é um ser vivo, nesse caso é um ser humano, especificamente é um inimigo, não é? Que chegou à Alemanha. A maneira como irrompeu no navio brasileiro a influência espanhola. A gente já viu que irromper é entrar com violência. Graçou nesta cidade, graçar no sentido de multiplicar-se por reprodução. Também a gente tem, vejam, aí eu estou dizendo que é ser vivo, aquele lá da frente que é o inimigo. Aqui a gente já não sabe dizer quem é, sabe que é capaz de reproduzir-se, né?
A gente tem aí também, agora a gente volta para esse mundo aí, eu poderia ter dividido isso em metáfora mais geral, mais específica, mas eu optei por não fazer isso aí, nesse momento do estudo. Nós temos aí que está atacando o resfriado, do resfriado mal, atacando simultaneamente. E também vemos aí, na gripe espanhola, a marcha da epidemia. Já que no século XX, voltamos a falar do invasor e que a doença avança, né? Bem, gente, então, nesse sentido de guerra, mas a gente também tem, no século XX, que não aparece no século XXI, não quer dizer que não tenha, eu teria que ver, porque, veja, o que eu disse lá, que se mantém, é o padrão de organização semântico, portanto, são as metáforas conceituais, mas a expressão linguística, ela varia. E ela varia, no meu entendimento, por projeções metonímicas, que tem a ver com a perspectivação, mas eu não vou falar disso aqui hoje. Fica para um outro momento, se um dia tiver oportunidade. Então, o que a gente tem aí? Vejam, essas são interessantes, porque aí eu já vou mudar. Havia de pagar com a vida ceifada. E aí a gente vê o acionamento do frame, ceifado, também me faz acionar o frame da morte, que está aí, não é? Porque são conceitos que estão relacionados e a gente entende um em interação com o outro, né? Veja, ela é implacável. E outra interessante, que é a do artista, né? A Espanha, por sua situação geográfica, serviu de introdutora, deu-lhe a honra da estreia. Agora a gente tem o rei, a rainha, não é? Porque um dos vitimados pela epidemia é reinante em Dakar. Bem, outra é a questão da companhia. Nós temos as epidemias que são inseparáveis e companheiras solitárias das guerras. Óbvio que em estado de guerra a pandemia se difundiu muito rapidamente. Bem, no século XX, no corpus que eu estudei, não aparece essa humanização tão característica que aparece no século. Nós não vamos ter epidemia reinante, ou melhor, pandemia reinante. Não vamos ter, pelo menos no corpus, tá? A gente teria que ampliar isso aí. A epidemia no sentido de artista, mas eu tenho ações mais características de seres vivos, né? Então, se a peste chegar, os refugiados, peste é uma coisa interessante que eu não falei para vocês, porque, na verdade, esse estudo dá pano para manga, mas peste era usado também como sinônimo de epidemia, estiveram concorrentes, a gente tem que ver como é que se dá a especialização do conceito, mas não é para agora também. E a doença avança. Bem, aí eu quero falar de uma coisa, porque vai vir aí na minha discussão, tá? Vejam, eu já tinha dito que a epidemia é implacável, como está aí da gripe espanhola, que ela nem sempre apresentará a mesma severidade, que ela atingiu uma terrível moléstia, isso da gripe espanhola. A Covid o aspecto cruel dessa pandemia. A pandemia ameaça agora a África. Então, vamos ver o que eu pensei a respeito disso, tá? Muito inspirada em Lakoff 2006. Então, o que a gente tem aí? O enquadramento e os mapeamentos metafóricos das pandemias, em termos de fenômenos da natureza, fazem com que usemos um tipo de linguagem. Por exemplo, com o emprego dos itens léxicos como fulminar, raio, radiar, onda, e ainda como tsunami, tormenta, furacão e chuva, não documentados no corpus, mas encontrado na internet em relação à Covid-19. E aí eu preciso fazer uma observação em relação à tormenta. Quando eu estava assim ainda, sem saber o que eu iria falar para vocês, muitas ideias vindo à minha cabeça, eu pensei assim, eu vou pegar um texto medieval, um texto sobre a peste, para fazer um contraste assim de muitos séculos, mas acabou que esse chamado dos textos da internet da gripe espanhola eu acabei recebendo e indo aí nessa direção. Mas eu observei que ao tratar da peste, um documento do início do século XVI, se eu não me engano agora, coloca a peste como uma tormenta. Muito interessante observar o pensamento da época em que a cidade estava graçada, eu já estou até usando o item léxico que aparece aí no século XX,
pela peste, que foi uma doença terrível, e que aqui e ali aparece, não muito longe, tivemos surto de peste. A gente pensa que é uma coisa que acabou, mas não acabou não, tá? Então, bem, o que mais que a gente observa aí? O entendimento de uma pandemia nesses termos, quer como fenômenos atrelados a forças naturais que causam destruições e danos materiais humanos graves, quer como fenômenos corriqueiros, inofensivos e sem consequências, nos coloca em um tipo de emoção. Atua não só na nossa forma de falar e de escrever, mas também no modo como agimos diante das pandemias, não é? Então, por exemplo, se alguém fala, este vírus é como uma chuva, vai te atingir. E isto é recorrentemente repetido. Isto vai moldando nossa visão de mundo, vai reforçando as sinapses. Então, podemos acabar aceitando a exposição geral ao vírus, saindo sem máscaras, indo ao encontro de aglomerações, porque a gente faz assim, meu Deus, como é que está tendo esses paredões, né, essas festas? Como é que as pessoas estão se colocando? O que que faz essas pessoas enfrentarem esse vírus assim, dando a cara para o vírus, vamos dizer assim? Então, afinal, as pessoas podem pensar, é só uma chuva, mas não se trata de uma chuvinha, não é, gente? Trata-se de um vírus altamente contagioso, e a doença dele decorrente pode gerar a morte de muitas pessoas que o contraírem, né? Como a gente tem visto aí, a nossa infeliz taxa assustadora, terrível que estamos vivendo neste momento. Bem, então, o enquadramento conceitual das pandemias, em termos de guerra, agora já saio do domínio da natureza, e aí eu gostaria de citar também um trabalho do Augusto, em relação aos fenômenos naturais, que ele fala da crise econômica em termos dos fenômenos naturais, muito parecido com o que a gente está vendo aqui agora, mas agora falando da pandemia, tá? Então, o que a gente tem aí? Então, agora em termos de guerra, os papéis semânticos são pré-determinados. Então, temos exércitos, comandantes, luta, batalha, campo de batalha, derrota do inimigo, patriotas, apoiadores dos comandantes, temos aqui bastante, né, que apoiam o comandante e vão para a linha de frente se expor ao coronavírus. A guerra exige ações militares, e quando estamos em guerra, várias coisas tornam-se secundárias. Então, o enquadramento e o mapeamento metafórico nesses termos fazem com que acionemos uma linguagem, como, por exemplo, o uso dos itens léxicos combate, linha de frente, defesa, invasor, restringem o modo de entendermos tanto a gripe espanhola como a Covid, bem como limitam e delimitam o nosso comportamento. Nós vamos nos comportar nesses termos, e aí eu vou dar alguns exemplos que eu acredito que sejam exemplos. Né? Agora, como diz Lakoff em relação às metáforas, o entendimento da guerra contra o terrorismo, o vírus, lá ele fala dos terroristas, do terrorismo, o vírus não é um inimigo de verdade, e como não pode ser vencido em um campo de batalha. A metáfora da guerra é um estado mental, é uma emoção, como observa Lakoff em 2006. O fato de acreditarmos que estamos em guerra nos deixa com medo, e a reiteração deste enquadramento cria ainda mais medo. Não se pode vencer, derrotar, nem aprisionar uma emoção, mas pode-se usar o medo para agir contra quem tem medo. Então, o enquadramento da Covid, por meio dessa metáfora, deixa pessoas vulneráveis a forças repressivas que atuam em tempos de exceção, que tendem a ir contra oponentes políticos, sob a aprovação de pessoas que se acham mobilizadas pelo medo, conforme observa Lakoff em relação às metáforas contra o terrorismo, que foi o que eu falei anteriormente. Sendo a pandemia entendida como guerra, fica justificada ações de governos e de instituições financeiras, econômicas. Então, possibilitando o aparecimento de propostas como redução de salários, flexibilização de suspensão temporária de contratos de trabalho. São feitos, então, os chamados pelos pedidos de sacrifício. Ainda também, a gente pode observar que o enquadramento da guerra traz consigo, como exposto, o entendimento das pandemias em termos de um invasor. Portanto, daquele que invade, que ameaça, que irrompe, que ataca, que debela, como demonstram os itens léxicos utilizados no corpus, tanto no século XX quanto no XXI. O enquadramento da guerra define como
o que acontece na política e também limita as soluções. O inimigo é severo, é cruel, é implacável, é terrível, como vimos nas adjetivações lá do material que eu mostrei para vocês. E se ele invade, debela, ameaça e ataca, como eu falei anteriormente, e nós não temos as armas para vencê-los, né? Então, nós podemos ficar sitiados. Então, o que eu posso dizer? Alguns vão morrer, lamento, é a vida. Todos vão morrer um dia. Então, não há o que fazer, vamos tocar a vida. Isso são coisas que a gente tem ouvido, né? De lugares onde não deveriam vir. Entender o vírus como um inimigo com alto poder destruidor pode fazer com que as pessoas saiam de casa de qualquer forma. Por causa deste entendimento, já perdemos muitas vidas, eu acredito, porque eu acredito naquilo que Lakoff professa, né? Professa não é a palavra, propõe. Elcionei, metáfora de professar é bem forte. Mas vamos lá. A metáfora da guerra, então, pode ser uma armadilha. Gente, é tão estranho falar para vocês e não ver vocês. Mas vamos lá, depois a gente conversa sobre isso. Além disso, se estamos em guerra e os outros são os inimigos, então governos acham-se no direito de comprar todas as vacinas a serem produzidas por um grupo da indústria farmacêutica, como vimos recentemente, de apreender equipamentos destinados a outros países. Eles são os outros. No caso do novo coronavírus, personificá-lo como vírus chinês, por exemplo, ao fazer essa personificação, se elegeu um inimigo, dando margem a ataques de xenofobia, bem como a tensões diplomáticas, como vimos anteriormente. Isso não deve ter sido diferente no passado, com a personificação da gripe espanhola. E aí vale a pena observar que provavelmente a gripe espanhola tem origem estadunidense. Mas a Espanha era um país neutro e estava divulgando mais as informações, e aí começou-se a atribuir à Espanha. Nos jornais que eu li, lá no jornal do Correio da Manhã, se fala muito por causa da posição geográfica da Espanha, que foi o local onde a doença desembarcou e dali se propagou para vários lugares. Mas, vejam, mesmo que fosse espanhola ou que seja chinesa, isso não é motivo para a xenofobia, mas se a gente percebe que são os inimigos que querem nos destruir, a gente já os enxerga, já os enquadra de forma diferente. O entendimento da doença, por outro lado, né, deixa eu voltar aqui porque eu me perdi. Bem, a personificação não aconteceu apenas em termos de guerra. Nós temos também a personificação do ceifador e do rei. O artista também, né? Porque o artista é aquele temperamental, isso é o estereótipo que a gente sabe que existe. Mas eu pensei aqui um pouco sobre o ceifador e o rei. Bem, o entendimento da doença em termos de ceifador aciona o conceito de morte, isso porque o frame ceifador aciona nesse contexto todos os outros frames a eles relacionados, e o da morte é um deles. Só assim a gente consegue entender, não é? Pessoas com isso entram na emoção do medo e passam a agir de maneira inadequada. Por outro lado, o acionamento do conceito de rei, daquele que é ungido por Deus, escolhido por Deus, o todo soberano, nos leva aos conceitos de poder e força. E alguns de nós, diante de uma pandemia reinante, como aparece lá no século XX, podem ficar temerosos, podem aceitar sujeições, não é? Bem, gente, eu já falei bastante, então vou partir agora para as considerações finais, porque acho que já até extrapolei o tempo. Bem, as principais metáforas conceituais das pandemias empregadas pelo jornal Correio da Manhã, outras, eu gostaria de observar isso, mas não daria tempo de trabalhar aqui, então eu marquei, delimitei essas três. No período da gripe espanhola, 1918, Covid-19, 2021, são doença é fenômeno da natureza, doença é guerra e doença é ser vivo. Compreender este grave problema de saúde nesses termos tem poder explicativo, é bom que se diga, né? Proporcionando um entendimento coerente das razões que afligiu as pessoas na primeira vintena do século XX e agora nos tempos odiernos, né? Essas metáforas, contudo, podem ter sido no passado e podem ser no presente utilizadas para atribuir culpa a causas externas incontroláveis. É bom chamar atenção, eu li bastante para fazer esse estudo, ainda falta ler muito, mas já li alguma coisa. Pesquisadores, há 2 anos atrás, já haviam chamado a atenção dos governantes mundiais para possibilidades de pandemias nos alcançarem, certo? Contatos indevidos, desmatamentos indevidos e série de outros comportamentos
proporcionaram a chegada dessa pandemia e podem proporcionar a chegada de outras pandemias. Então, precisa haver mudança de comportamento, precisa agir diante de outra forma diante da natureza. A gente pode pensar na teoria de Gaia. Gaia é a Terra viva. E, de repente, a Terra pode pensar que nós... Pensar a Terra não vai pensar, né? Estou metaforizando. Mas nós somos uma praga no planeta. Então, pode nos expulsar também, como lá está prescrito, está visto, está dito por Edgar Morin, no Cabeça Bem Feita. Então, o que a gente tem aí, né? Proporciona um entendimento coerente das razões do que afligiu as pessoas, isso eu já tinha lido, e agora também. Essas metáforas, contudo, também já tinha lido isso, eu estava aqui nessa parte, de modo que serviram para ocultar causas reais, aí eu parei para fazer esse parênteses, desculpabilizar as políticas e ocultar responsabilidades. Isso, inclusive, está sendo denunciado, gente. Se vocês pegarem e jogarem no Google, tem muitos blogs que as pessoas estão falando, que a Sontag, né, a gente viu na fala da Aline, já tinha falado do tratamento da doença em termos de guerra, que isso não é positivo, muitas vezes, para o paciente, como ficou claro na fala da referida professora. A gente também está vendo que as pessoas estão discutindo. Lá na frente, quando eu mostrei para vocês a minha motivação, eu falei de guerra, guerrilha e resiliência, que são 3 possibilidades de enxergar a pandemia. Então, vejam, as pessoas estão procurando fazer outros enquadramentos, e está sendo denunciado que a gente precisa ver o que está acontecendo além desse inimigo que chega invisível, que a gente não pode deter. Então, assim, essas metáforas combinam a explicação coerente, com efeitos emocionais, com consequências nas nossas ações e não ações. Colocam em cena normas e valores, estabelecem relações de poder com efeitos sócio-histórico, político e ideológicos visíveis. Favorecem perspectivas específicas sobre essas doenças e direcionam a opinião pública para tais perspectivas, ofuscando outras possíveis, bem como suas emoções, suas ações e linguagem. Em relação à discussão travada na internet a respeito da indignação da metáfora da guerra, da inadequação, não é possível simplesmente fazer uma campanha contra essa metáfora ou propor outro enquadramento. A exemplo de educação, que foi proposto por Buss. É preciso repeti-lo. Porque lembra que eu falei lá na frente que Lakoff disse que os frames profundos não se mudam de um dia para o outro, né? Uma mudança dessa natureza produz-se ao longo do tempo, com a difusão de um novo enquadramento nos diversos espaços de interação e com o engajamento de distintos agentes. Atualmente, alguns enquadramentos mais empáticos já estão sendo usados, como cooperação, responsabilidade, resiliência, e outros estão sendo sugeridos como alternativa para a guerra, mas reforçam metáforas já existentes, como doença é fenômeno da natureza, que também é problemática, como eu mostrei para vocês mais à frente. Então, que é a do tsunami. Tem uma pessoa que escreve assim, guerra ou tsunami? Como vimos, a metáfora conceitual, além de ser fundamental para a nossa compreensão de mundo, é um poderoso instrumento de manipulação emocional, psicoideológica, que socio-historicamente se atualiza na linguagem. A atualização linguística nos textos não acontece sempre por mera função decorativa, que foi isso que a teoria da metáfora veio dizer. Não são metáforas da língua, tão somente, são metáforas do pensamento e da ação, mas para direcionar o ouvinte leitor, conduzindo-o a compreender o que se passa no mundo de uma dada forma, a partir das metáforas impostas por grupo de poder. Assim, podem até mesmo impor um modo de pensar e ou de agir diante de um fato vivido como a pandemia. Enfim, o pensamento é imaginativo, depende da compreensão metafórica, e o conceito de pandemia não é absoluto, varia conforme as metáforas que usamos em sua conceptualização. No corpus foram identificadas as mesmas metáforas, tanto no século XX quanto XXI. Eu digo dessas 3, tá? Tem outras. Ainda que as atualizações linguísticas não desfrutem da mesma prioridade em cada um desses tempos. Eis um pouco das metáforas pelas quais vivemos e também morremos. Obrigada. Então, gente, espero que vocês tenham me ouvido. Muito obrigada. Não estou ouvindo. Obrigada. Eu estou te ouvindo, sim, senhor. Não está me ouvindo?
Eu não ouvi, agora estou ouvindo. Tá, ótimo. É a questão da transmissão. Ariadne, nós te ouvimos, sim. Houve umas interrupções, mas foram muito momentâneas, não deu para perder o conteúdo, foi muito bom. Acredito até pelo grande número de pessoas, né, aqui na sala. Então, com muita gente assistindo, às vezes, a essas interrupções, mas isso é muito bom. E as interrupções foram mínimas. Nós só temos a te agradecer. Foi uma palestra maravilhosa, muito esclarecedora. Eu aprendi muito com você. Acredito que todo mundo aqui na sala... querida, há muito tempo. acredito que todos aqui na sala, né, que estamos aqui hoje, também aprendemos muito. Foi uma palestra muito bonita e muito inspiradora. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E há muitas expressões de agradecimento aqui e de elogios no chat. Depois você pode dar uma olhada. Antes de abrirmos para as perguntas, eu gostaria de lembrar a todos que, talvez alguns entraram mais recentemente na sala, que coloquem seus nomes completos, seus e-mails e as instituições às quais pertencem, para que possamos, no final, emitir os certificados de participação. Essa é a ressalva que eu quero colocar, né? Esse lembrete, aliás, e peço que façam isso agora. Quem ainda não fez essa ação de colocar seus nomes no chat, que façam agora. Agora abrimos para as perguntas. Eu vi que tem algumas pessoas já, de certa forma, inscritas, porque colocaram suas perguntas no chat, e para, digamos assim, não ficar, talvez, monótono, e até eu ter que ler todas as perguntas e observações, eu gostaria que a Mônica me ajudasse nesse momento, talvez dizendo qual foi a primeira pessoa a se manifestar aí no chat. A gente procura seguir a ordem de inscritos. Ana, eu acredito que foi a Vinícius, que fez o primeiro comentário, incluindo uma pergunta. Os anteriores eram, assim, comentários e observações, elogios, mas, assim, a primeira pergunta veio com Vinícius, depois, logo em seguida, o professor Paulo, e depois Simone. Tem também a Simone, exatamente. Então, Vinícius, você gostaria de abrir seu microfone e nos colocar a sua observação, a sua pergunta? Ele vai sim, porque já ligou o microfone. Vinícius. Nós não te ouvimos. Vocês conseguem ouvi-lo? Eu não consigo ouvir o Vinícius. Ele tentou, né? Passa então, Ana, para o professor Paulo. Isso, Paulo, pode colocar a sua observação, sua pergunta. Oi, Paulo. Estou sem microfone e câmera, ele disse. Tá bom. Então, vamos ter que ler, não é? Aparece aí. Vamos ter que ler. Deixa eu só abrir o chat aqui. Realmente a internet está um pouquinho lenta, viu? Agora à tarde. Deixa eu ver aqui. O Paulo colocou alguma coisa. Eu aproveito e já... porque o Vinícius foi mais um comentário mesmo, porque o professor Paulo foi a primeira mesmo. Tá. Pronto, eu encontrei. Paulo coloca, em sua pesquisa, você identificou metáforas relacionadas a jogos, tipo xadrez, beisebol, futebol. Nas charges, muitas vezes, o coronavírus é a bola ou uma peça do jogo. Um dos adversários é o ceifador. Eu encontrei, não no meu corpus, esse agora que eu estudei, tá?
mas eu encontrei no Google em relação ao Covid. E eu sei que em Buenos Aires, a professora Helena Pérez me falou que lá aparece também a metáfora do futebol. As charges eu não olhei, a gente pode olhar aí, ver alguma coisa. Sim. O comentário do Vinícius foi justamente quando você falou sobre essa questão às vezes, das atitudes que a gente observa, né, em relação a um certo descaso com a situação, a uma submissão da parte de algumas pessoas, parece que estão cegas frente à enorme perda de vidas e tudo mais. Ele colocou, exato, professora, numa guerra que já está perdida, do que serve lutar? Esforçar-se para executar estratégias aparentemente ineficazes. E esse parecer que surge nos diálogos com as pessoas que se negam a usar máscaras e a contribuir com o isolamento social. Infelizmente, né? Então a gente tem que acionar aí outros frames, né? Por exemplo, a de cooperação. Vamos cooperar, vamos fazer um grande elo de proteção, vamos nos proteger. Mas não basta simplesmente eu dizer isso aqui, isso tem que aparecer, tem que ser reforçado. A gente tem que fazer uma verdadeira frente. Às vezes a gente não consegue nem ver outra coisa além de guerra. Mas a cooperação... Certamente, Ariadne, assim como tantas outras atitudes que a gente percebe nas pessoas, não é? Parece uma certa, digamos assim, miopia ou narrow-mindedness, né? Que as pessoas parece que não conseguem olhar para os lados, elas têm um determinado ponto de vista, elas se submetem a determinadas notícias, posicionamentos, questões veiculadas na mídia, e pronto, saem aí sem qualquer respeito pela vida humana ou pela própria vida delas, né? Exatamente. A Simone Martinez, de Santana. Diga, Simone. Simone, você pode... Simone, você poderia ligar o seu microfone também? Ótimo. Você está funcionando aí tudinho, certinho, tá bom. Vamos lá, Simone. Oi, foi uma fala maravilhosa, né? A professora Ariadne é minha orientadora. E é um prazer muito grande, né? E, sim, em relação, né, a esse estudo que foi feito, né, dessas doenças, né, tanto da gripe espanhola como do Covid, um dos resultados, né, como foi apresentado, observou-se, né, que os padrões conceituais, eles se repetiam e que perduravam, havendo a variação nas expressões linguísticas. Então, eu gostaria de ouvir a professora Ariadne falar um pouquinho a respeito da variação entre padrões conceituais. Como eu poderia identificar essa variação entre os padrões conceituais a partir de um estudo desta natureza, né? Dentro aí desse escopo da semântica cognitiva, sócio-histórico-cultural. Gostaria de ouvi-la mais um pouquinho. Simone, pelo que eu entendo, a variação dos padrões que eu identifiquei aí foram doença é fenômeno da natureza, doença é guerra e doença é ser vivo. Isso é uma variação de padrão conceptual, certo? Esses padrões estão orientando a emergência no discurso online, como diz a professora Solange, também o professor Paulo Henrique, eles vão emergir no discurso. E aí, com base em perspectivações metonímicas, a gente vai ver as diferentes realizações linguísticas. Mas, em termos de padrão, é isso aí. Agora, o que Neila alcançou na tese dela, né? Alguns padrões se repetem, variam, para a gente... Vejam que não é único o padrão de organização, mas o padrão de organização das cartas de amor, elas se mantêm. Inclusive, tanto na carta de Dom Pedro II, Dom Pedro I, desculpem, quanto na carta de pessoas muito humildes, sem escolaridade, certo?
tanto no século XIX quanto no século XX. Então, o amor é um fluido, o amor é uma viagem. Está lá, em todos os períodos que ela analisou, nos diferentes agentes sociais, né? Agora, isso é uma variação. Então, amor é viagem, amor é fluido. Agora, as expressões linguísticas também variam. E aí a gente vai observar o que a gente quer saber, mas que eu ainda não tenho uma resposta. É como é possível que haja mudança linguística mantendo a organização semântica, que é o que eu estou perguntando para vocês tentarem responder nas suas teses. Ok, obrigada. Eu estou te devolvendo para você refletir e trazer uma resposta. Eu já estou refletindo a respeito disso, já venho refletindo. Obrigada, professora. Obrigada, professora Cristina, também. Um prazer. Isso, Ariadne. Então, metaforicamente falando, você jogou a bola de volta para ela. Tá certo. Aqui, haveria mais alguma pergunta? Mais alguém que gostaria de... Sim, quem? A professora Mercedes Notti, da Universidade Nacional de Córdoba. Ótimo. Com a palavra, ela já pôs a pergunta, mas ela pode abrir o microfone Sim. e formular a pergunta diretamente. Se ela desejar, poderá fazê-lo. Se não, Mônica... Alô? Sim. Olá, Mercedes. Soy Mercedes. No hablo portugués. Tranquilo. Espero que puedan entenderme. En mi equipo de investigación estamos investigando un tema muy parecido de las metáforas de guerra y de conflicto en los medios de comunicación, y nos preguntábamos si creen que se pueden proponer políticas lingüísticas para comenzar a hacer un cambio, ya que necesitamos que los usuarios, que las personas usen la metáfora. Creemos que los medios de comunicación o los medios oficiales como el gobierno son herramientas muy útiles para implementar un cambio. E queria saber que opina disso, se crê que é possível ou útil. Eu acredito que sim, só não seria possível no nosso país hoje, mas no seu, acredito que sim. Né? Eu acho que, se nós, e não só de políticas linguísticas, mas como uma nova compreensão de vida. Né? Se a gente pensar o que diz Capra na Teia da Vida, na natureza existe muito mais cooperação do que competitividade. No entanto, a metáfora darwiniana de competitividade imperou durante muito tempo. Então, se puder haver políticas que favoreçam essas metáforas, acredito que é viável e é possível. Agora, precisa ter interesse político. Aqui eu não acredito nesse momento que houvesse, mas aí, possivelmente. Sí, nosotros estamos pensando concretamente que, bueno, a nivel mundial no es tan fácil, pero quizás a nivel local, en cada país, se podría buscar una metáfora que funcione para esa região. Sim, sim, com certeza. Eu acho que a dos laços, a da ligação aqui no Brasil, poderia funcionar muito bem. Conexões, né? Eu vou falar o termo cópula, mas no sentido de ligação, poderia funcionar, não sexualmente falando, porque aí realmente haveria muitos enfrentamentos, mas no sentido de união e de ligação, poderia funcionar. Somos todos brasileiros, por exemplo, a gente fala muito isso. A gente tem hoje grupos, a gente tem uma divisão muito séria no nosso país, então nós teríamos que falar para pessoas com mentalidades, com visões de mundo muito diferentes, com metáforas, com acionamentos metonímicos podem ser as mesmas, mas perspectivas muito diferentes. Isso é desde 2013, nós estamos vivendo uma polarização no nosso país muito grande, né? Então, é isso que eu penso. Sim, é uma tarefa muito grande. Bueno, muitas gracias. Obrigada a você também, Mercedes. Ótimo. Teríamos mais alguma pergunta? Não, agora não, a não ser que alguém se manifeste nesse momento.
Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, Ariadne? Eu achei interessante, não é uma pergunta, é apenas uma observação. Acho que você até falou sobre isso, Ariadne, no finalzinho ou em algum momento, que, embora eles estivessem, naquele momento, numa guerra, a metáfora da guerra parece que não foi tão produtiva quanto hoje em dia. Quando, na realidade, ok, há guerras no mundo todo, mas nós não estávamos numa guerra mundial. Nós não estamos numa guerra mundial, não é? Então, isso é uma coisa que me deixou pensando. Por que será, né, que as pessoas usavam outras maneiras de falar sobre a gripe espanhola, não enfatizando tanto a questão da luta, da batalha, da linha de frente, né, e tudo mais, como hoje em dia estão fazendo. Eu acho Só um comentário. Né? Mas, assim, pensando também, eu também fiquei pensando sobre isso, Ana. Eu acho que esse momento histórico que a gente está vivendo, de algumas forças retrógradas que estão voltando fortemente, interferem nisso, sabe? A possibilidade, sim. Veja, no início do ano, a possibilidade eminente de uma guerra com a Coreia, não é? Outras que vão aflorando no nosso imaginário, e eu acredito que isso faz. Nós estamos muito nervosos, nós estamos numa emoção de medo muito grande, desde 2008, com aquele problema econômico que surgiu no mundo, a marola, que depois a gente esperava a marola, e depois veio o tsunami. O ministro dizendo que vai colocar uma granada no nosso bolso. Então, nós estamos realmente vivendo um momento muito de uma guerra ideológica muito forte, né? Isso, nós estamos, talvez, efetivamente e intensamente vivendo uma guerra, não é? Isso, e também, pensei, aquelas pessoas já estavam numa guerra, então parece que havia um apagamento em relação a isso, quando se reportavam ainda a questão da pandemia, que, novamente, você destacou, não era uma palavra utilizada, mas, enfim, aquela disseminação da gripe, né? Então, talvez, psicologicamente falando, eles apagavam isso como guerra e falavam de outras maneiras a respeito da situação. Mas, olha, eu gostei demais da sua fala. Acho muito bonita a linguística histórica e ainda mais na perspectiva da linguística cognitiva, né? Porque é o que você está tentando justamente mostrar, que o seu enfoque é cognitivo. Então, isso torna, eu acho, que a área da linguística histórica ainda mais bonita, para mim, né, que sou linguista da cognitiva, né? Pois é, nós somos, né? Pois é. Ana? Mas, sim, Mônica. Tem uma nova pergunta de Fábio Pereira. Ótimo. Fábio, por favor, pode se manifestar. Olá, boa tarde. Sou Fábio. Boa tarde, Fábio. Aluno do mestrado aqui da Universidade Federal do Maranhão, orientando de Mônica Carneiro. E a nossa colega argentina, ela falou sobre mídia, e me veio aqui a questão em relação que hoje parece que nós estamos numa guerra, né? Quando a gente liga a televisão, parece que é a guerra mais midiática, né? Eu digo em relação a diferentes frames que a gente é colocado a cada canal que a gente coloca, né? Então, ela falou em relação a uma política de frames, né? Uma política de metáforas, né? Você vê isso hoje em relação à mídia brasileira como se determinada mídia nos colocasse dentro de um frame, onde estamos numa guerra, e em determinado outro, por outros interesses, não estamos numa guerra, estamos em um diferente frame, um frame de recuperação, enfim. Na mídia brasileira, hoje, eu não estou vendo muita coisa para nos recuperar, não. Eu vejo muito fortemente, assim, vamos lá. Depende do momento e do interesse. Se os interesses políticos coincidem com os interesses empresariais dos grandes, fortes grupos midiáticos, então a gente precisa um pouco da guerra. Quando o governo não faz exatamente o que esses grupos querem, aí existe maciçamente o jogo com a linguagem da guerra. Então, eu acho que está, assim, variando, né? Depende. Mas, assim, não posso falar maior propriedade, porque eu teria que estudar mais isso a fundo. Até porque eu não tenho conseguido ver muito, é o que eu falei mais cedo, porque senão eu não durmo. Mas quando eu assisto, eu vejo que existe uma guerra entre o discurso oficial e o discurso de algumas televisões, que eu não vou citar aqui agora,
mas porque eles estavam em guerra por interesses econômicos. Quando o governo se aproxima dos interesses econômicos, também ocorre um esmaecimento dessa linguagem. Então, é nesse sentido que eu percebo, Fábio. Ok, professora, muito obrigado. A Vinícius também faz uma pergunta, Ana, logo em seguida. Agora sim. Vinícius? Oi, boa tarde, desculpa. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Primeiro, fazer os agradecimentos e aos elogios. Palestra incrivelmente instigante, inspiradora. E, na verdade, a minha pergunta foi mais um comentário que fez eco ao que a professora Ana já tinha dito antes. Eu perguntei apenas se o uso não figurativo do domínio da guerra exauriu, de alguma forma, e impediu seu uso como domínio-fonte para a realidade de uma pandemia como a da época, a da gripe espanhola, no caso. Você pode repetir a pergunta? Certo. Porque... A professora Ana falou, comentou, questionou, na verdade, se o uso não figurativo da época, já que o começo do século XX estava imerso numa guerra, talvez o uso não figurativo do domínio da guerra pode ter exaurido, não sei, os processos criativos na hora da mídia da época se reportar a pandemia. Certo, entendi. Olha, Vinícius, eu acredito que essa metáfora já está incrustada na nossa forma de pensar e ela vai aparecer, mesmo em guerra, tanto que ela aparece. Agora, ela não tem uma grande produtividade de, como você colocou aí, na hora dos acionamentos talvez criativos, mas eu nem sei se há toda essa criatividade, porque existe uma repetição, texto jornalístico, esses que eu estudei, existe uma repetição muito grande da estrutura, da forma de apresentação das expressões linguísticas, certo? Agora, independente de estarmos em guerra ou não, essa metáfora da doença como guerra, ela está aí, eu não sei quando, mas pode ser que, acredito que ela já estivesse lá no latim. Aí a gente teria que ir a documentos mais antigos. Então, independente da gente estar vivendo ou não uma guerra, ela tende a aparecer. Esse é o meu entendimento. Talvez com maior ou menor produtividade na geração de expressões linguísticas. Certo. Obrigado pela resposta. De nada. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu digo, não é que a metáfora da guerra não estivesse ali, não é? Eu só achei que ela foi menos produtiva, só isso. Agora, o que estaria se passando, né, para talvez esse bloqueio, entre aspas, se a gente puder chamar assim, ou talvez a não, né, produtividade, não a criatividade linguística nesse momento em relação à população da época, a gente realmente não pode dizer com certeza, só conjecturar, né? É como você falou, quando a gente reúne um corpus histórico, a gente está pegando fragmentos e está tentando entender uma época, um povo, mas é tudo muito fragmentado, a gente jamais poderia entender o que estava se passando na cabeça daquele povo naquela época, completamente não. Sabe o que eu digo? É como uma restauração. Se eu restauro uma obra de arte, uma igreja, eu não chego exatamente ao que era a obra ou a igreja na época, não é? Eu tiro as camadas do tempo, mas eu faço uma reconstrução. Sim. Então, como o significado não está nas palavras, sou eu, ser humano do século 20, 21, com os meus modelos cognitivos idealizados, com as minhas crenças, não é? Com os meus estereótipos, que vou ler aquele texto e vou atribuir os sentidos. Agora, a gente recorre a uma gama de documentos, a gente recorre aos estudos dos historiadores, para a gente também não fazer não é qualquer coisa, é ciência. Então, tem rigor metodológico, mas é uma recriação, é uma reconstrução. Ariadne, o Paulo, não é nada comentário sobre sua palestra, é um comentário de ordem técnica. Ele falou que você poderia parar a sua apresentação.
para que a gente pudesse te ver, né, ela. Isso! Eu também não sou boa nessas coisas, eu esqueço desses detalhes. Ana, temos mais uma pergunta de Inácio Aguilar, de Córdoba. Da Universidade de Córdoba também. Que bom. Professor, você gostaria de fazer a pergunta? Não estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde. Eu não falo português, eu vou falar espanhol. Ok. Bueno, primero me gustaría agradecerle mucho. Me uní en la última parte de la charla. Yo ahora estoy en Ushuaia, en la Patagonia, y el internet no es muy bueno, pero de todas formas es muy bueno poder escuchar a los colegas, digamos, hablar de este espacio de investigación. Mi pregunta es si cree que es muy útil utilizar el campo semántico y el vocabulario de otros espacios de trabajo para poder reemplazar todas las metáforas que se están utilizando con respecto a la guerra. Arranhou um pouquinho no final, eu não consegui ouvir. Se eu creio que eu não ouvi. Creio que podemos recorrer. Sí, podemos recurrir o utilizar las metáforas, el vocabulario y el campo semántico de otros espacios de trabajo o otros ambientes para poder reducir el impacto negativo de la utilización de la guerra como ejemplo para desarrollar textos sobre la pandemia. Inácio, esse é um desejo da sociedade hoje, porque recorrendo a esses blogs que eu li, a textos de médicos que foram entrevistados, psicólogos que foram entrevistados, jornalistas que procuraram essas pessoas, nós, da linguística cognitiva, nós acreditamos que é possível, sim, mudar esse enquadramento, não é? Há outros domínios, há outros frames que nós podemos recorrer, até porque quando nós elegemos o frame da guerra, nós, por exemplo, buscamos a possibilidade de entender a pandemia em termos de cooperação, não é? Como eu falei mais cedo, ou de resiliência. Se a gente pensasse em termos de resiliência, a gente ia para o esquema do balanço, não é? Você vai, balança, mas você não cai, você está ali forte. Ou se a gente pensasse no esquema dos ciclos, as pandemias, elas vêm, elas voltam, mas a gente continua dando as mãos, nos ajudando. Se fala muito que precisamos ter solidariedade, não podemos sair sem máscara. Então, existe, sim, a possibilidade de novos enquadramentos. Agora, é como o Lakoff fala lá em 2006, esses frames profundos, eles não vão ser mudados de um dia para a noite. É um trabalho que tem que ter interesse, como a colega falou, Mercedes, talvez de políticas públicas, interesse dos grandes grupos midiáticos, e que eu acredito que não exista neste momento histórico que nós aqui estamos vivendo. Mas a sociedade tem discutido isso. Por supuesto. Justamente una de mis profesoras en la universidad, no sé si puede escucharme bien. ¿Puede escucharme bien? Estou escutando mais ou menos, mas se eu não ouvir, eu falo. Bueno, voy a tratar de hablar despacio. Una de mis profesoras, Lorena Baudo, propuso hace unos años recurrir a otros campos semánticos para tratar el tema de lo que es SIDA y VIH en Argentina, cuando los medios de comunicación decían que, por ejemplo, el VIH o SIDA se sufría, se padecía, y la idea, por ejemplo, fue de ella poder utilizar otro tipo de vocabulario, como por ejemplo convivir con la enfermedad, digamos, utilizar otros términos, otro campo semántico, como para dejar de indirectamente, ejercer como cierta discriminación o ya con presupuestos antes de hablar de la enfermedad misma. Y creo que con el equipo de investigación, que también estoy con el grupo de Mercedes, que habló hace poco,
que es sumamente necesario poder trabajar el aspecto lingüístico para evitar los presupuestos sobre la pandemia, en este caso. Sí. Sí, es eso. Y bueno, eso sería toda mi pregunta. Le agradezco mucho y bueno, um saludo grande desde la Patagônia. Eu concordo com o que fala a Lorena também e a Mercedes em relação a mudar esse vocabulário, e não só o vocabulário, porque o vocabulário é acionado por esse enquadramento, né? Quando a gente faz esse enquadramento negativo, digamos assim, dos nossos problemas, ou que ofuscam outros tão importantes e que poderia nos levar por outras soluções. Se a gente faz um enquadre diferente, a gente ver o problema de outra forma. Corriqueiramente, assim, você diz assim, mas você só vê o ponto negativo das coisas. Alguém pode dizer isso para a gente. Mas por quê? Porque a gente está fazendo uma categorização, a gente está enquadrando o que a gente está vivendo de uma forma que não nos permite ver de outra maneira, né? Então, eu acho que é importante de se pensar, e também, uma coisa que eu vejo também, de uma função aplicada da nossa ciência, né, de pensar a sociedade também, de pensar o momento histórico, de agir sobre esse momento histórico. O professor Faraco aqui, da Linguística Histórica, diz que, num dos seus livros, acho que é o Nó das Normas, ele fala que a linguística é uma das áreas que menos conseguiu chegar na sociedade. Então, nós precisamos chegar na sociedade. Nós precisamos mostrar... Vejam, o que foi que eu disse mais cedo? Dos textos que eu li, basicamente procuraram psicólogos e procuraram médicos. Não, linguistas também falaram, em menor proporção. Então, precisamos ser ouvidos, precisamos mostrar aquilo que somos capazes de fazer e a nossa interpretação a respeito desse fenômeno que é cognitivo, é linguístico, né? Então, é isso, Inácio. Exatamente, totalmente de acordo, estou. Muitas graças. Obrigada a você. Com certeza, Ariadne, eu concordo plenamente com você. Nós precisamos ser mais ouvidos. Existe um determinado estigma em torno da nossa atuação, eu acho, enquanto profissionais. E a gente precisa mostrar esse lado da cognição e linguagem, que tem sido também, de certa forma, bastante deixado de lado, né? A gente fala, eu sou das letras, as pessoas pensam logo só na literatura, não que isso também não seja uma área bastante relevante, mas eu digo, penso logo em literatura, pensam talvez naquela análise crua da língua, ou mesmo na questão da descrição também, não é? E, na realidade, a gente precisa trazer a mente, né? A gente precisa mostrar que linguagem é ação, e que essa ação se dá nesse entorno de mente, corpo e mundo. Então, a nossa missão é importantíssima, eu acho. A mudança de frames precisa acontecer, e eu acho que a gente pode contribuir bastante para isso. Porque Sim. Pensam que a gente é gramática, dicionário ambulante, isso. É assim que nos entendem. E fora isso, todos como a linguagem, melhor dizendo, já que a língua não é monomodal, é a linguagem, é propriedade de todos. Então, todos pensam que podem falar e debater com linguistas, mas sem um aprofundamento teórico, metodológico, como a gente faz. Então, o reenquadramento, o reframe tem que começar por nós. Isso mesmo. Olha, uma colega nossa, minha ex-aluna e hoje em dia minha parceira de pesquisa e membro do GELPCOLIN, a Geórgia, ela está dizendo o seguinte, verdade, Ana, sobre o que nós estamos conversando, né? E ela disse, eu não fiz letras porque pensava que só estudaria gramática e literatura. Hoje ela está conosco, né? E, de fato, Geórgia, eu até me esqueci que você não tinha feito letras. Depois a gente vê sobre isso. Muito bom. E temos aqui vários elogios, ótima reflexão sobre a linguagem e o seu papel social. A Geórgia da publicidade, exatamente. Há anos e anos atrás você me disse isso, eu já tinha esquecido. Depois fez mestrado e doutorado com a gente. Então, é linguista agora. Com certeza. Não é? E muito atuante, está com um programa de... Eu a fala delas na semana passada. Gostei Exato. E já usei aqui em casa, viu? Já usei, já falei, olha, você fale comigo numa linguagem empática. Pois então, isso mesmo, esse programa de extensão da Geórgia está muito, muito bom e muito pertinente à época em que nós estamos vivendo. Bom,
haverá oportunidade, Ariadne, de você ler no chat muitos elogios que fizeram a seu respeito, a sua palestra, viu? Eu vou destacar aqui um ou dois. A Suelene diz, parabéns, Ariadne, mais uma vez, sua fala é muito didática e revela muita harmonia e disciplina do seu raciocínio. Além da rica contribuição acadêmica, trouxe reflexões sobre posturas de algumas pessoas em relação ao cenário pandêmico que vivemos. Muito bom. Uhum. A Natália, muito produtiva e importante, a análise das metáforas e frames e suas consequências em termos de ação e política. Obrigada pela aula sobre cognição social, Ariadne. Está vendo? Cognição social. Isso mesmo. E outras pessoas também se manifestaram, mas a gente não vai poder ler, porque estamos já, né, bastante adiantados no tempo. Sim, Mônica, você teria alguma coisa a dizer? Não, só reiterar os agradecimentos à professora Ariadne pela maravilhosa palestra, Isso. Muito instigante, né? Como o professor Paulo Duque colocou, estimula que nos debrucemos sobre esses estudos, né? Aí mais adiante, então é só mesmo agradecer e esperar pelo complemento que você prometeu. Exato, e agora puxando aí, né, essa questão do complemento, para 2021, aqueles que estão na sala também já vão ouvir, eu já falei isso antes, mas vou agora aqui repetir, nós estamos pensando em seminários de pesquisa sobre linguística cognitiva e áreas né, campos que dialogam conosco, né? Então, a gente está querendo fazer isso como outra atividade do GELPCOLIN, e vamos convidar os nossos colegas e seus grupos a falarem sobre suas pesquisas. Então, logo mais você vai ter mais oportunidade de falar sobre o seu trabalho conosco, Ariadne. Vai ser um prazer, obrigada, viu? Fico muito feliz. Tá bom. Mônica também, obrigada pela fala, Ana Cristina. E eu queria aproveitar e dedicar minha fala de hoje à minha filha Vitória, de 8 anos, que também, assim como eu, está aprendendo a mexer em computador nesse momento de pandemia, e tem me ensinado a mexer também, então eu agradeço a Vitória, a contribuição que ela deu. Também agradeço a Michele, que me ensinou a gente, e a todos, Elisângela, Neila e todos os outros, que eu agora não vou citar porque são muitos, mas que fazem e transformam a minha vida num momento mais feliz, além do meu companheiro Guido, que assistiu a palestra, meu marido. Certo? Que bom. Ana. Parabéns a todos. Sim, sim. Professora Mercedes também deixou um comentário em espanhol, né, mas também se reportando a excelente apresentação. Então, você depois pode ler esse chat. Eu acho que fica disponível para você, Ariadne. Se não ficar, eu te mando depois, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela paciência aí, eu falei bastante, agradeço muito a paciência de vocês. Boa noite a todos, que tenhamos dias melhores, lembrando sempre que estamos em isolamento físico e não social, porque somos seres sociais com a cognição social, certo? Muito bom estar com vocês hoje, até breve. Tá, e obrigada a todos que estiveram presentes, pedimos que divulguem, que a palestra da professora vai estar disponível no YouTube, né? Exatamente. E quem não teve a oportunidade de participar hoje e aqui, né, vai ter oportunidade de assistir lá no YouTube. Pelo YouTube, exatamente. Certo? Então, era... Mas isso aí para reiterar, agradecer e pedir que divulguem. Estou divulgando, sempre divulgando. Acho que é muito importante. Fico muito agradecida a vocês por essa oportunidade de ter quintas-feiras felizes. De todos, eu perdi porque eu tive reunião do colegiado da pós, mas uma que eu perdi, mas estou sempre com vocês e fico muito feliz por isso. Muito obrigada. Isso foi registrado, professora Ariadne. Com certeza, a gente registra a sua presença todas as quintas. Né? Sim. Professor Paulo também, e vários outros. A professora Vera também é muito frequente. Sim. Professora Luciane. Aí sempre... Quem não pode, assiste... Depois, como o próprio professor Paulo já informou,
Né? Abraço, Paulo, Túlio, Ada, abraço todos. Eu não vou falar todos, porque eu tenho Vinícius, eu estou vendo que apareceu aqui também. Obrigada pela presença de vocês, fiquei muito feliz. Alimentando os queridos. Gente, um prazer, viu? Tchau. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Agora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação agora. Até mais. Tchau.